Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? É isso aí. Esse é o último vídeo da viagem para Brasília, é um vídeo de resumo. A gente sempre tem como tradição aqui fazer esse vídeo para falar de algumas coisas da viagem, algumas coisas do evento, fazer um resumo mesmo do que aconteceu, algumas coisas que a gente não fala durante o vídeo ou que passou desapercebido, que vale a pena a gente falar depois, né? Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre dados da viagem, planejamento, custos, alguma coisa de custos e consumos, né? E mais outras coisas. E é isso aí. Essa viagem, pessoal, ela começou com uma brincadeira lá no trabalho, lá em 2016, quando eu falei ao pessoal que eu ia fazer a viagem para Morro Chapéu e eu ia de moto, né? Morro Chapéu fica a 800 quilômetros daqui de Salvador. E o pessoal sempre vem aquela conversa: tá maluco, vai de moto, não sei o que, vai sozinho, essa história toda e tal. Aí eu, já aproveitando o embalo, ainda brinquei mais ainda, né? Você vai ver o seguinte: quando eu resolver pegar a moto e ir para Brasília visitar o meu tio, que tem ele lá e a família dele, e eu vou de moto também. Aí foi outra resenha, né? A parte 2 da resenha. E é isso aí. Alguns anos depois a coisa foi ficando mais séria. Eu fiz a viagem para Morro de Chapéu, como eu já coloquei aí no vídeo, no canal, né? E resolvi realmente ir para Brasília, fiz todo o planejamento. E é isso aí. E é por ele que nós vamos começar, né? O planejamento, ele começou, digamos assim, focando também a moto, né? As revisões, elas foram planejadas, as datas e o que iria ser feito para atender essa viagem de Brasília. Então nós fizemos uma revisão, né? E para poder testar a moto, nós fizemos uma viagem para Morro do Chapéu mais uma vez, nesse caso aí para curtir o São João e também para aproveitar toda a revisão que foi feita, né? Troquei todos os itens, vela, filtro de ar e tudo. Foi a revisão realmente com todos os itens que pedem lá no manual. Então, essa viagem aí do São João, pessoal que está aí no canal, antes da viagem aí para Brasília, ela serviu mais ou menos como um teste, né? Para a viagem de Brasília, porque eu passei a rodar num ritmo de viagem diferente. Nas viagens anteriores que eu fui a Morro Chapéu, eu fui numa velocidade mais tranquila, entre 80, 90, 100, 110 no máximo. E nessa não. Essa eu já fui num ritmo diferente, entre 100 a 120 e fazendo paradas a cada 200 quilômetros. Por que isso? Porque eu também precisava, pessoal, medir a minha resistência, né? Em relação a essas paradas de 200 quilômetros. Porque na viagem para Brasília foi mais ou menos esse o período, né, que eu fiquei na moto, essa quilometragem que eu fiquei na moto, e as paradas foram programadas para isso aí, de 200 em 200 quilômetros. Então eu aproveitei essa viagem para Morro Chapéu, que são apenas 400 quilômetros de ida e 400 de volta, e fiz tipo assim, a parada é tipo um splash and go, né, para quem assiste Fórmula Indy. Parou, abasteceu, fez o que for necessário e caiu fora. Não ficar muito sem fazer de bobeira, não. Pegou, parou, abasteceu, olhou, revisou moto, bagagem e caiu fora. Então, aquela viagem para o São João, ela serviu para isso aí. E já na viagem de Brasília, no planejamento dela, o planejamento inicial era para nós sairmos numa quinta-feira, no dia 18, e com a previsão de chegada em Brasília na sexta-feira, né, dia 20. Então a gente poderia ver aí 2 shows, né, que estavam programados: o show do CPM 22 e o show da Irmandade Charlie Brown. Mas infelizmente, pessoal, por causa de uma frente fria aí que estava estacionada aí na costa do Nordeste, não foi possível sairmos no dia 18, então tivemos que sair mesmo na sexta-feira. Bom, em relação ao roteiro, nós decidimos ir pela 349, pela BR-349, após ser aconselhado por um pessoal que é de lá de Brasília, por sinal, e que sempre vem para Paraíba, e eles me aconselharam a não ir de moto pela 242,
por causa do grande fluxo de carretas. Eles falaram carretas para mim, mas no dia 5, né, no quinto dia de viagem, no dia que eu estava retornando já de Correntina para Morro do Chapéu, eu peguei um trecho da 242 e o que eu mais vi não foram só carretas, eram bitrem. E os caminhões pequenos, eles rodavam aí tranquilo a 120, não sei se estavam vazios, né? Mas rodavam aí a 120 por hora brincando. Então, é uma rodovia que precisa um pouco de cuidado. Então, eu acho que foi uma decisão acertada eu ir pela 349 e não pela 242. E é isso aí. Então, vamos ver agora mais ou menos aí o que aconteceu nesses dias aí, dia a dia. Pois é, pessoal, no primeiro dia nós saímos de Salvador às 4 da manhã. É o horário que realmente eu iniciei a viagem, foi às 4 da manhã. Mas para isso, eu acordei aí às 2 horas da manhã e às 3 horas é que eu comecei o início da preparação da moto, carga, bagagem, essas coisas. E aí sim, às 4 eu consegui pegar a estrada. Bom, nesse trecho nós pegamos muita chuva na BR-324, sentido Feira de Santana. Como já falei, tinha uma frente fria estacionada aqui na costa do Nordeste. Essa frente fria atrasou um pouco aí a viagem, tive que reduzir bastante a velocidade por causa da visibilidade muito baixa. Teve trecho que eu tive que andar a 60 km por hora porque estava muito ruim. Mas seguiu, melhorou. Eu sabia que depois, iria abrir, porque a frente fria estava só pela costa, então para onde nós estávamos indo ia ficar tranquilo. Nesse primeiro dia nós passamos por 2 pedágios, 2 na BR-324 ao custo de R$ 1,45 e 2 pedágios na BR-116 ao custo aí de R$ 2,55. Então totalizou aí nesse dia de pedágio R$ 8,00. Nesse dia, pessoal, a previsão de almoço era na cidade de Contenda do Sincorá, mas como nós chegamos lá muito cedo, então nós adiantamos um pouco a viagem e almoçamos na cidade de Brumado. Nesse dia também nós tivemos 4 abastecimentos, pessoal, contando com o abastecimento de Salvador, que eu já abasteci em Salvador. Nós fizemos 4, então nós abastecemos em Salvador, em Itatim, em Contenda do Sincorá e depois em Igaporã. Nesse dia, o consumo de combustível ficou em 23 km por litro, nesse dia. O custo total aí foi de R$ 232,85. E nós conseguimos cumprir a meta com sucesso, que era chegar na cidade de Correntina antes de anoitecer. Nós chegamos lá por volta das 18 horas e assim nós encerramos o primeiro dia da viagem, pessoal. Nesse segundo dia de viagem, nós saímos da cidade de Correntina por volta das 8 horas da manhã e seguimos aí para Brasília, No planejamento do roteiro, eu não consegui ver um posto assim que ficasse num raio de 200 quilômetros, como foi o planejado, de parar 200 em 200 quilômetros. Então eu não vi um posto nessa distância aí da cidade de Correntina. O posto que eu vi foi 250, 230 quilômetros mais ou menos da cidade de Correntina. Então, o que foi que eu fiz nesse dia? Eu reduzi a velocidade, rodei aí com 80 km por hora, 90 km por hora, ou seja, tentando manter a luz a sinalização ali do eco no painel ligado, e rodei por uma distância assim por 100 km para poder economizar combustível mesmo, salvar combustível para garantir que a moto chegasse lá. Mas, apesar que eu sei que a moto chega lá, mas eu não queria nenhum tipo de risco, Então, nós fizemos uma parada também para almoço na cidade de Formosa e fizemos 3 abastecimentos nesse trecho aí, nesse dia. Na cidade de Correntina, na saída, era previsto uma parada na cidade de Posse,
que eu falei aí fica 230, 250 quilômetros de Correntina, mas eu achei a cidade de Rosário, né, no meio do caminho, que fica em torno dos 200 quilômetros. Então, casou certinho com o meu planejamento, essa cidade ali. Eu abasteci e depois foi o terceiro e último abastecimento na cidade de Formosa, onde nós abastecemos e almoçamos e seguimos para Brasília. O consumo de combustível nesse dia, ele foi de 28 quilômetros por litro. O custo total nesse dia foi, custo de combustível, né, foi de R$ 167,15 e nós chegamos em Brasília por volta das 15 horas. Pois é, pessoal, chegando em Brasília, né, nós fomos direto para o evento, né, e dentro do evento nós fomos providenciar o camping, né. Eu já falei no vídeo que eu preferi ficar no camping oficial e para ele eu fui direto, né? Fui pesquisar onde é que ficava e buscar me instalar nele, de fazer o desembarque e tudo mais. E notei um certo desencontro aí de informações para o pessoal lá do evento, para saber onde podia comprar esse negócio. Mas depois, né, de um certo tempo aí, de ir na administração, vai num canto, vai no outro, eu consegui resolver tudo e me instalar. Bom, a título de informação, o custo do camping por dia é de R$ 70, né? E uma ressalva, né, logo de início em relação ao camping, fica para o banheiro, né? O banheiro, o masculino lá só tinham 2 chuveiros elétricos funcionando e lá estava um pouco de frio, né? Eu falo frio para quem é daqui do Nordeste, mais ou menos 19 graus já tem um pouco de frio. Então, para mim, já não era um bom negócio tomar um banho frio, não. Mas não foi contornado, não chegou a ser problema, não. A partir daí, fomos conhecer o evento, né? E como é que funciona tudo lá. Bom, eu percebi que eles usam um cartão onde você coloca crédito, né? Que é, na verdade, dinheiro. E os vendedores, eles têm um aplicativo no celular que fazem o débito da sua compra. Então, isso facilita muito, né, na questão de filas, de troco e tudo mais. Você não precisa aquela coisa de dinheiro, troco para lá, troco para cá, que demora muito. É uma coisa bem legal e bem rápida, agiliza muito mesmo. Esse é um ponto positivo aí. O evento, pessoal, tem toda a estrutura aí de alimentação e bebidas. Bebida, então, nem se fala, né? Então, é só você escolher o que quer, porque lá tem. Passeando pelo evento, né? Nós vimos várias coisas, como eu mostrei para vocês, várias lojas, uma diversidade muito grande de lojas, de motos, muita gente, muito legal. E também curtimos o show lá do Irmandade Charlie Brown, que foi muito bom, muito legal lá esse show. Agora, para isso ainda fica uma dica, né? Caso você vá para esse evento, leve uma roupa de frio, né? Porque a temperatura lá, pelo menos nesse ano, ela caiu muito, né? Pelos registros oficiais que eu vi em sites, chegou a 19 graus à noite e 11 graus de madrugada. No outro dia eu fiquei sabendo que algumas pessoas aí chegaram a passar algum aperto aí por causa do frio que fez à noite no camping, né? O pessoal que estava acampado lá. No meu caso, eu cheguei também a acordar um pouco com frio, mas porque o cobertor tinha saído um pouco do lugar e aí começou a fazer um frio legal. Então a dica é: se prepare para o frio. Bom, pessoal, chegamos ao terceiro dia, né? E nesse dia nós saímos para o objetivo principal dessa viagem, que era visitar o meu tio e sua família. Chegamos lá, foi muito bom, muito legal. E depois, né, de um belo almoço lá, vários abraços, muita resenha. Tudo que é bom também tem que acabar um momento, né? Já diz a regra. Tive que deixá-los e fui para alguns pontos turísticos, né, para poder tirar aquelas clássicas fotos, né, de um lugar quando a gente está viajando, e as fotos que eu postei aí no vídeo no terceiro dia da viagem. Então, depois dessas fotos, né, desse passeio, retornamos para o evento
E nesse dia a programação foi para o período diurno, né? Então não teríamos nenhum show durante a noite. Essa foi uma parte que ficou devendo, mas olhando pelo lado positivo também, foi possível gravar, né? Também sem muita gente. Mostrei aí para vocês, deu para vocês terem uma ideia do espaço, do tamanho do evento, sem aquela galera toda lá, né? E como eu já estou falando, né, deu para perceber até no vídeo que foi uma diminuição significativa do público nesse dia, né? Chegamos ao 4º dia de viagem e chegou a hora de ir embora, né? É hora de iniciar o retorno para casa. Então acordamos às 5 da manhã, iniciamos aí a carga da moto, né? A desmontagem da barraca e tudo mais. Começamos isso aí às 6 e saímos mais ou menos aí por volta das 7 da manhã. A previsão era de rodarmos aí por volta de 1.000 quilômetros até a cidade de Ceabra. Mas durante esse trajeto eu senti um pouco de sono, né? Aquele sono, o corpo meio cansado, devido às poucas horas de sono, né? que eu tive nos dias anteriores, né? Então isso pesou um pouco aí nesse dia. Almoçamos na cidade de Rosário, né? Já retornando para Salvador, e após o almoço a sensação de sono até melhorou, né? Até melhorou, por incrível que pareça. Eu pensei que poderia piorar, mas melhorou. Mas por segurança eu resolvi parar na cidade de Correntina e descansar um pouco pro outro dia seguir viagem. Eu acho que era melhor e com certeza ainda continuo achando que foi a melhor coisa que eu fiz. Nesse trecho, pessoal, nós fizemos 4 abastecimentos, né? Nós abastecemos em Brasília, depois em Simolândia, em Rosário, onde almoçamos, e depois em Correntina. Bom, chegando em Correntina, nós chegamos lá por volta das 15 horas, né? E o consumo de combustível nesse dia foi de 25 km por litro. E o custo total, né, do combustível foi R$ 142,40. Pois é, pessoal, e chegamos no 5º dia, onde nós estamos em Correntina. Nós saímos às 8 horas da manhã, com destino a Morro do Chapéu. Nós fizemos uma alteração no roteiro, e ao invés de irmos para Salvador direto, iríamos passar em Morro do Chapéu, e essa alteração ela acrescentou somente 100 km na viagem, e não é nada, né? Para quem está rodando aí por volta de 3.000, 100 km não é nada. Então, nesse trecho nós fizemos uma parada também para almoço na cidade de Ceabra. Tivemos 2 abastecimentos, né? Um na cidade de Limoeiro, já entrando na 242, e depois, ainda na 242, em Ceabra, onde nós paramos e almoçamos. Chegamos em Morro Chapéu por volta das 17 horas, né? O consumo de combustível nesse dia foi de 22 km por litro, e o custo total de combustível nesse dia foi R$ 150,80. O 6º dia de viagem foi o dia bem tranquilo. Eu acho que foi o mais tranquilo nessa viagem, porque eu passei o dia todo na cidade de Morro Chapéu, descansando, conversando com os parentes, aquela resenha boa, né? O pessoal também com saudades do meu tio e da família dele, perguntando como é que tá, aquela coisa toda, como é que foi a viagem com a moto e tal. Então foi um dia de descanso e de relaxamento, né? De descanso total mesmo. E preparar também para que no outro dia a gente já pegar a estrada para casa, né? Pois é, pessoal, 7º dia de viagem, chegou a hora da gente voltar para casa mesmo, para Salvador. Caiu uma chuva lá em Morro do Chapéu, que por sinal é muito bem-vinda naquela região. Isso atrasou um pouco aí a nossa saída, mas nada que atrapalhe a viagem de retorno não. Só apenas 400 km de volta, não tem problema não. Saímos por volta das 8 horas da manhã. E nesse trecho aí, como eu comentei no vídeo, eu não mostrei muitos detalhes porque já tem alguns vídeos, né, no canal mostrando já bem em detalhes aí como é que é essa viagem, os locais por onde eu passo. Então só mostrei algumas diferenças, algumas coisas um pouco diferentes das coisas que já estão nos outros vídeos. Nós passamos aí por 2 pedágios ao custo de R$ 1,45 na BR-324,
Nesse trecho também nós fizemos 2 abastecimentos, um na cidade de Porto Feliz, depois de Morro do Chapéu. Eu não precisei fazer abastecimento em Morro do Chapéu porque ainda tinha combustível, então eu rodei até a cidade de Porto Feliz e fiz o primeiro abastecimento. E o segundo abastecimento na cidade de Ipirá. Chegamos em Salvador por volta das 13 horas e nesse dia o consumo de combustível ficou em 23 km por litro e o custo total desse dia com combustível foi de R$ 162,25. Pois é, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns tópicos aqui que eu elenquei aqui. Uma espécie assim de um resumo geral, né? E o primeiro tópico, vamos falar aqui, por exemplo, sobre o evento, né? O evento, pessoal, se fosse resumir assim numa palavra, o evento muito top, né? Um evento muito bom, muito bem organizado para a quantidade de pessoas presentes lá, uma bela estrutura, o espaço, o palco para shows, né? É muito bom, o som também muito bom. Uma coisa que eu não falei, é interessante, por norma lá do evento, todo o som, sendo do palco principal ou não, ele deve ser desligado ou reduzido por volta das 2 da manhã, a ponto de não atrapalhar o som das pessoas nos campos, né? Seja ele oficial ou o camping pago. É bem legal essa atitude aí. Uma coisa que poderia melhorar foi, como eu falei, o caso dos chuveiros, né? Que só tinham 2 funcionando, mas mesmo assim isso é uma coisa simples de se resolver. E também uma coisa que a gente pode pontuar que no caso do camping oficial, o Wi-Fi ele demorou um pouco de ser instalado. Ele não estava instalado, demorou um pouco, chegou, mas depois de instalado funcionou muito bem. São coisas fáceis de resolver, né? Então isso é uma coisa assim só para a gente deixar o registro, mas são coisas simples de se resolver. Também fica o registro aqui de uma coisa que é o preço do camping oficial, né? R$ 70 eu achei um pouco caro, né? Em relação ao preço de algumas pousadas que a gente vê por aí. E não dá para comparar, né? Um camping com a pousada, porque a pousada tem uma estrutura muito melhor, né? Então eu achei um pouco caro esse valor que eles cobraram. São casos aí para o pessoal pensar com um pouco mais de carinho aí, o pessoal da organização. Pois é, pessoal, outro ponto agora a se falar é sobre a moto, né? Que por sinal se comportou muito bem nessa viagem. Mas apesar disso, eu acho que ela não seria o ideal aí para o tipo do planejamento que eu fiz. Muita calma nessa hora que eu vou explicar. E deixando bem claro também que eu em momento algum estou reclamando da moto, até muito pelo contrário, e também que ela não passou a ser ruim de uma hora para outra, tá? A questão é a seguinte: a rodar 3.300 km em 7 dias, você precisa de um ritmo de viagem. 7 dias foi o meu planejamento, era o tempo que eu tinha e a moto era essa, então eu tentei encaixar tudo para que ficasse nesse tempo, né? Então, nesse momento aí, uma moto com uma Teneré 250 que tem 20 cavalos, ela deixa um pouco a desejar no momento que você precisa um ritmo mais forte, né? Ela vai rodar num regime de rotação mais alto. E quando eu falo ritmo de viagem, pessoal, eu estou falando o seguinte: é a velocidade média, né? É você tentar manter o mais constante possível 110 km por hora, por exemplo, mesmo subindo ladeira, com vento contra, com algumas coisas que a gente sabe que acontece na estrada. Então, em algumas situações, ela não consegue cumprir essa tarefa. Até porque também, apesar que eu não estar garupado, eu também levei ferramentas, eu levei, por exemplo, só para citar, né, eu levei uma câmara de ar reserva, eu levei um compressor para caso algum problema, apesar dos pneus estarem vacinados, tá? Mas pura precaução, ou seja, eu fui com um pouco mais de peso, mas eu coloquei esse peso também porque eu não estava garupado, era eu, mais esse peso da ferramenta, mais o peso da barraca e mais as minhas bagagens. Então, mesmo assim, nessa situação, eu senti um pouco de perda de desempenho em relação à velocidade média que eu queria manter. Então, essas informações aí que eu acabei de passar,
elas tiveram um fator muito importante, né, e determinante, eu posso até dizer assim, a decisão de não ir pela 242, que apesar de eu poder usar outras técnicas, né, que a gente tem quando a gente roda com uma moto de baixa cilindrada e tal, eu podia rodar com essa moto por lá tranquilo. Bastaria fazer, usar, vamos dizer assim, outras técnicas, né, para poder rodar. Também queria dizer também o seguinte, eu não passei o tempo todo com o cabo enrolado, né? Mas eu diria que ela estava em torno aí de 80% a 90% de aceleração em boa parte do tempo, né? Principalmente no primeiro trecho, né, onde eu precisava rodar quase 1000 km e eu precisava também chegar sem estar na rodovia à noite, né? Para não pegar a rodovia à noite. Então, nessa questão toda, eu posso concluir assim que para trechos menores, tipo assim, 600 km, como eu rodei no quinto dia, que foi de Correntina, né, já retornando de Correntina até Morro do Chapéu, eu acho que seria o próximo do ideal, né, para essa moto, porque você tem mais tempo, né, você tem tempo de sobra para rodar durante o dia, você tem uma baixa quilometragem, o ritmo de viagem ele já é bem mais suave, gerando um conforto melhor, tanto para mim quanto para a moto. Então, é isso que eu tô, é nesse ponto. Se vocês analisarem aí os dois pontos que eu falei, vocês vão entender a questão do ritmo da viagem, né? Portanto, mais uma vez, nada a reclamar da moto, muito pelo contrário, né? Ela cumpriu com louvor a sua tarefa. Bom, pessoal, mais um ponto aqui e um ponto legal. Eu estava viajando com o GPS, né? E vamos fazer uma análise aqui de alguns dados que o GPS trouxe para a gente. E a primeira análise é do primeiro trecho, né, que foi de Salvador até Correntina. E nessa foto aí não leve em consideração a data e a hora que aparece aí no lado esquerdo do GPS, ela está errada, né? Em todas as fotos aí de GPS que aparecer, desconsiderem essa data e hora. E na primeira linha aí nós temos a velocidade média geral, que é 65 km por hora. Isso não interessa muito pra gente, porque essa velocidade aí ela é obtida dividindo o tempo total de viagem aí, que no caso foi em torno de 14 horas, pela quilometragem total que ele registrou, que foi 913 quilômetros. Esses dados sim, né, o tempo total e a quilometragem total, é bom a gente ter uma ideia do que foi. Mas o que interessa mesmo é essa segunda linha, onde a gente tem a velocidade de condução. Então, a média de condução, a velocidade média de condução foi de 79 km por hora. E para um valor, né, de 11 horas e 32 minutos pilotando a moto. O resto, né, do tempo é o que mostra na terceira linha. Nós tivemos um tempo parado aí de 2 horas e 36 minutos. Aquela questão de abastecimento, de checagem de moto, almoço e tudo mais. E para você ver que como eu falei, eu não andei com o cabo enrolado, a velocidade máxima registrada foi de 119 km por hora. Infelizmente, nós não temos os dados dos trechos aí de Correntina até Brasília, nem de Brasília até Correntina. Eu acho que teve algum bug aí no GPS, ou ele não gostou desse trecho, né? Porque não registrou nem Correntina Brasília, nem Brasília Correntina. Muito estranho isso aí. Mas nós registramos o trecho de Correntina já no retorno, né? Já de Correntina para Morro do Chapéu. E temos alguns pontos relevantes aí. Nós rodamos aí um total de 9 horas e 45 minutos, numa distância total de 629 quilômetros. Isso na primeira linha. Na segunda, nós temos aí uma velocidade média de 77 km por hora para 8 horas de condução, né? Então, nós tivemos aí 8 horas e 10 minutos numa velocidade média de 77 km por hora. E nossa velocidade máxima nesse trecho foi de 115 km por hora. E passamos somente 1 hora e 35 minutos parado, né? Mais uma vez o tempo de almoço e abastecimentos. No trecho Morro Chapéu, Salvador, foi registrado somente até a cidade de Serra Preta. Serra Preta fica antes de Feira de Santana. Então, mais ou menos aí um pouco depois do meio da viagem, como registrou aí na primeira linha,
232 quilômetros. Nós teríamos aí mais 170 quilômetros mais ou menos aí para chegar em Salvador. Mas analisando somente esse trecho aí, teve uma duração total de 3 horas e 8 minutos. Na segunda linha a gente vê que a média da velocidade subiu, foi a melhor média de velocidade que nós tivemos, foi nesse trecho de Morro do Chapéu até Serra Preta, de 84 km por hora, e fizemos essa média rodando 2 horas e 45 minutos na moto, né? E para vocês verem, né, como a velocidade máxima não influi, né? O pico de velocidade máxima talvez tenha sido menor, 110 km por hora, né? E o tempo total aí parado de apenas 22 minutos, pessoal. Percebam aquilo que eu falei antes do tal do Splash and Go, né, que é abastecer e sair. Nesse trecho curto aí de 400 km, eu cheguei, abasteci, chequei a moto e caí fora. Não teve muita coisa não. Então, desse trecho aí de GPS a gente fica por aqui. Agora uma parte que muita gente gosta de saber, né? Custos. Bom, pessoal, um resumo geral assim de custos, tá? Pedágio. Da viagem toda, eu gastei R$10,90 de pedágio, tanto para ir quanto para voltar, soma geral. Nesses custos que eu vou falar aqui é soma geral, tá? O consumo médio o total da viagem ficou em 24,2 km por litro. Foi o consumo médio total da viagem, ida e volta. O custo com combustível foi de R$676, 676. Custo com pousada e camping ficou em R$300. Eu não vou colocar aqui custo com alimentação e bebidas e outras coisas, porque isso varia de pessoa para pessoa, e aí não influi muito assim num cálculo geral. Eu acho que custo de pedágio, no caso o consumo médio, o custo com combustível e o custo com a pousada e o camping, eu acho que já dá para ter uma ideia de um custo geral aqui da viagem. Pois é, pessoal, e agora sim, aqui nós finalizamos a viagem para Brasília. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Eu tentei trazer aí o maior número de informações possíveis, né, aí para caso alguém queira realizar essa viagem, já tem aí alguma informação aí para poder se basear. Inclusive aqui nesse resumo também eu tentei trazer o máximo de informações aí para vocês. Caso você ainda ficou com alguma dúvida, pode postar aí no comentário, que se eu tiver como ajudar, pode ter certeza que eu vou responder para vocês aí, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez, fiquem todos com Deus, um grande abraço, fui!